Semana passada nós expomos Eclesiastes 7, do versículo 1 ao versículo 6. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos expor do versículo 7 até o versículo 14. Diz assim a palavra do nosso Deus, Eclesiastes 7, 7. Verdadeiramente a opressão faz endurecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor para rogar a sua misericórdia, a sua graça sobre nós, nos iluminando, nos dando compreensão da verdade da tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa nos dar clareza daquilo que o Senhor tem para nós nesse texto. Nos dê não só entendimento da verdade, mas nos dê também, ó Deus, um coração disposto a obedecer aquilo que o Senhor requer de nós. Que o teu Santo Espírito fale conosco, que aplique essa palavra do mais profundo do nosso coração. Cative, ó Deus, a mente, o coração do teu povo, para que ouçam, ó Deus, com atenção aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Tenha misericórdia da minha vida, ó Deus, que tem incumbência de transmitir a mensagem do Senhor. Que eu possa fazê-lo com zelo, com fidelidade, ó Deus, a intenção do Senhor nesse texto. E sobretudo na dependência e no poder do teu Santo Espírito. E de tal maneira que o Senhor seja honrado, glorificado, exaltado e a tua igreja edificada. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, viver com lucidez e honradez no mundo cheio de sofrimento não é fácil. Não é fácil, primeiro, por causa de nós mesmos. Nós somos pecadores e por isso nós temos dificuldade de lidar com muitas coisas, principalmente com sofrimento. Nós temos, às vezes, dificuldade de lidar com essas coisas. E mesmo crentes, às vezes, cristãos, nós temos dificuldade, às vezes, de lidar com a realidade de que Deus está no controle de tudo em meio ao sofrimento também. Por exemplo, uma frase que é muito comum você ver nos carros: Deus é fiel. Só que, geralmente, alguém coloca aquela frase no carro quando ele compra o carro. Porque é um momento bom. Mas é difícil, às vezes, lidar com essa mesma realidade nos momentos difíceis. Hoje eu fiquei sabendo do momento difícil que a irmã passou hoje. Fiquei sabendo agora. E às vezes é difícil lidar com isso. E o livro de Eclesiastes, ele é um livro às vezes pesado, porque ele nos confronta com algumas questões. E os últimos versículos mesmo, que a gente vai explorar mais atentamente mais para o final, mas os últimos versículos, ele chama atenção para isso, quando ele diz: atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Ele coloca Deus no controle de tudo aqui. Então, às vezes é difícil entender e lidar com essas questões nas horas difíceis da vida. Agora, é importante eu entender e olhar a vida na perspectiva de Deus, o que também para mim não é sempre fácil. Eu sempre tendo a olhar a vida na minha perspectiva.
É por isso que nós sempre temos a nossa própria opinião, não é assim? Sempre você acha que é por isso, é por aquilo outro, ou que deveria ser assim, deveria ser de outra forma. Nós sempre temos uma perspectiva da vida. Mas nós somos desafiados a olhar a vida na perspectiva de Deus, e que nem sempre é a nossa perspectiva. Mas é a única forma de você viver bem, de forma sensata, nesse mundo tão conturbado. Um mundo amaldiçoado pelo pecado, e um mundo que às vezes nos deixa assim meio perplexo. Você que veio na semana passada e tem acompanhado a exposição do livro de Eclesiastes, mas principalmente na semana passada, você vai lembrar que a perspectiva de Deus acerca da vida, ou de como eu devo olhar a vida, às vezes até nos assusta. Você só recapitulando rapidamente, lembra que o autor de Eclesiastes disse no capítulo 1 que é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Alguém fala, mas que absurdo é esse? Mas é porque ele olha a morte de uma perspectiva diferente do que nós às vezes olhamos, mesmo sendo crente. Estou relembrando rapidamente para que você possa entender melhor o que segue a partir do versículo 7. Lembrando rapidamente, por que é melhor a morte do que o dia do nascimento? Ele está pensando em alguém que tem Jesus Cristo como seu Salvador, porque ele já disse que melhor é aquele que tem uma vida de testemunho. Porque quando você nasce, você já começa a enfrentar um monte de problema nessa vida. Já nasce pecador, alguns nascem doentes, às vezes numa família difícil, e vai enfrentar dias difíceis na vida. Agora, aqueles que morrem com o Senhor, o dia da sua morte não é um dia ruim, porque ele vai encontrar com o Senhor. Vai cessar toda dor, tristeza, angústia, medo, tudo isso. Mas nós não olhamos a vida dessa perspectiva. Nós não olhamos, temos dificuldade. Porque nós temos dificuldade de olhar a vida na perspectiva de Deus. O autor de Eclesiastes também disse, nós vimos isso semana passada, que é melhor ir a um velório do que uma festa. Eu sei que quando você lê esse texto, você fala, mas que negócio esquisito é esse? É mais uma prova de que a perspectiva de Deus é diferente da nossa. Mas obviamente, e o próprio texto diz a resposta, o porquê. Não é que velório é uma coisa boa em si, porque velório é lugar de sofrimento, é lugar de tristeza, de choro. Mas o autor de Eclesiastes diz que é melhor, porque ali você coloca o pé no chão e olha a vida de frente. Você vai ver que você pode morrer, você vai ver que a vida passa rapidamente, você vai ver que você não dura a vida inteira. Agora na festa, às vezes você esquece e faz até bobagem, muitas vezes. Mas isso aí é olhar a vida na perspectiva de Deus, olhar corretamente. Nós vimos na semana passada também, a partir do versículo 5, que é melhor ser repreendido pelo um sábio. Mas ninguém gosta de ser repreendido, ninguém gosta de ser chamado a atenção, mesmo que seja por bem. Ficamos às vezes magoados, emburrados, torcemos o nariz, etc. Todavia, quem é humilde o suficiente para ouvir uma repreensão construtiva, ele vai ter uma vida bem diferente nessa terra. Quantos jovens padecem, ou adultos estão padecendo hoje, porque não ouviram a repreensão do pai e da mãe lá atrás? E assim vai indo. Agora, quando nós não olhamos a vida na perspectiva correta, porque a vida não é fácil, irmãos. Você sabe que não é fácil. Muitos de vocês que estão aqui hoje, talvez já tiveram uma semana difícil. Muitos de vocês já passaram por sofrimentos, às vezes na infância, ou agora de adulto, hoje mesmo, e etc. Mas quando nós ignoramos aquilo que a Bíblia diz, que nós não devemos ignorar, você corre um sério risco. E o versículo 7 é uma séria advertência, tem aqui uma advertência muito séria, sobre o que pode acontecer conosco se nós ignorarmos aquilo que o texto vem dizendo que é melhor. Porque se você lembrar, e eu convido você a olhar na sua Bíblia aí, somente se você não veio domingo passado, a palavra que ele vai sempre repetir aqui é melhor.
Ele diz no versículo 1, melhor é, aí fala boa fama, melhor é, aí ele fala acerca do nascimento e morte, melhor é, aí ele fala acerca do velório, melhor é, ele fala acerca da repreensão. Aí o versículo 7, ele dá uma advertência, e depois ele volta de novo no versículo 8, melhor é, e ele passa então a dar orientações, ele está dizendo que há coisas melhores, se nós olharmos a vida na perspectiva de Deus. Mas o versículo 7, ele traz uma advertência séria, e é interessante que ele traz a advertência e ele volta a mostrar que há coisas melhores, porque qual que é o ponto? É que se você não olhar a vida na perspectiva de Deus, você pode ter consequências terríveis para a sua vida. Então vamos caminhar agora, versículo por versículo, para entender sobre essas coisas melhores que esse texto tem a nos dizer. Ele vai lhe mostrar aqui, querido, que é melhor você refletir todos os acontecimentos da sua vida, inclusive o sofrimento, na perspectiva de Deus, do que você ignorar isso aí. O versículo 7 diz, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. O sofrimento, seja ele de que natureza for, não é fácil de enfrentar, como já acabei de falar. E às vezes, há sofrimentos tão terríveis na vida de uma pessoa, que é perigoso ela ficar doida, perder o chão. Se você não tiver uma perspectiva correta, de que Deus está no controle de tudo, se você não tiver uma perspectiva correta, de que Deus é bom o tempo todo, de que Deus te ama, de que Deus é sábio, você pode às vezes perder o chão. E nada, tenha certeza disso, nada expõe melhor a fragilidade humana do que o sofrimento. O sofrimento é o momento em que nós somos mais expostos. A nossa fragilidade, ela é mostrada com muita clareza. Pensa o seguinte, por que pessoas que nunca tiveram nenhum traumatismo cerebral, nenhuma doença degenerativa no cérebro, por que muitas pessoas que antigamente viviam tão bem, mas depois de passar por um sofrimento terrível, talvez a perda de um ente querido, talvez um outro tipo de trauma, essas pessoas então foram diagnosticadas como alguém que tem algum problema mental. Jay Adams, um conselheiro bíblico muito conhecido, talvez foi o cara que conseguiu colocar a igreja nos trilhos, trazer a igreja de volta para a Bíblia, no que tange ajudar as pessoas no sofrimento. Ele fez uma pesquisa, e ele foi num sanatório onde havia um monte de gente, inclusive crentes, que estavam diagnosticados como pessoas com demência. E ao trabalhar e confrontar e ajudar aquelas pessoas que estavam lutando biblicamente, ao lidar biblicamente com as questões, 40% daquelas pessoas, eu não tenho certeza se é 40 ou 60 agora, eu joguei para o número menor, a probabilidade de errar é menor. Parece que 40% daquelas pessoas conseguiram sair daquela condição, porque elas aprenderam a olhar a vida da perspectiva de Deus, da perspectiva correta. Nós somos seres integrais, é assim que a Bíblia diz, e a experiência também mostra. O sofrimento, ele mexe com todo o seu ser. É por isso que muitas pessoas têm gastrite, a gente chama gastrite nervosa, mas é porque ela está abalada emocionalmente, começa a produzir maior suco gástrico, e ela tem gastrite. Tem pessoas que quando ficam muito nervosas, elas chegam a vomitar, outros o coração palpita, a pressão sobe, o colesterol também aumenta. Inclusive há pessoas que em meio a muito sofrimento, elas acabam tendo alucinações. São reações físicas ao sofrimento. Há muita gente sendo diagnosticada como esquizofrênica, mas pouco se fala o que levou aquelas pessoas a terem isso.
Quando o Dr. Berg veio aqui e deu aquelas palestras, um colega meu que é pastor do interior, ele não pôde vir, mas ele viu pela internet. Ele me ligou na semana seguinte, me pedindo ajuda. E ele contou o caso de uma amiga, de familiares. E era uma senhora, esposa de um pastor. E depois de 40 anos, o pastor acabou se separando dela. Arrumou outra mulher. Foi disciplinado, não está mais atuando como pastor, obviamente. Mas para ela o baque foi muito grande. Muito grande. E ela não conseguiu lidar até hoje com esse sofrimento. Uma mulher que nunca teve nenhum problema. De um tempo para cá foi diagnosticada como tendo esquizofrenia. O sofrimento às vezes pode nos deixar realmente fora do chão. Eu tenho um colega que é pastor numa importante igreja, Santa Catarina, e ele me contou a história de, na igreja dele havia 4 pessoas com problemas que eram diagnosticados por médicos, todos eles, inclusive essa senhora, obviamente, como esquizofrênicas, todas elas. E pela graça de Deus, todas elas foram curadas, mas porque aprenderam a olhar a vida na perspectiva de Deus. O sofrimento nos faz perder o chão, a Bíblia diz isso. Só que muitas vezes nós queremos olhar a vida na nossa perspectiva. E entenda uma coisa, a Bíblia já nos condena ao dizer que o nosso coração é corrupto. Quando você olha a vida na sua perspectiva, você corre um sério risco de olhar na perspectiva pecaminosa do seu próprio coração. Quem o conhecerá? Como águas profundas é o coração, diz a Bíblia. Não é fácil, às vezes, você fazer uma própria análise da sua vida, e muito menos quando você está sofrendo. E por isso que a Bíblia, às vezes, me mostra uma perspectiva diferente que até me assusta. E na mesma linha, ele diz também de que o suborno corrompe o coração. Ele está falando de uma outra reação. Quando nós não agimos e reagimos corretamente, vamos fazer besteira. E quem é que se entrega ao suborno? É quem quer se dar bem financeiramente, sem trabalhar, sem ralar. Quem quer se dar bem às custas do sofrimento do outro. Essa pessoa se deixa, o coração dela fica corrompido. Ela não sabe lidar, olhar a vida na perspectiva correta. Agora, aqueles que não conseguem lidar corretamente com o sofrimento, e observe, eu não estou julgando ninguém, eu estou admitindo que não é fácil para ninguém. Todavia, a Bíblia mostra o caminho correto, que é procurar olhar a vida na perspectiva de Deus. Quando nós não conseguimos lidar corretamente com o sofrimento, muitos vão realmente ter problemas emocionais. Por que você acha que há tanta gente na nossa sociedade diagnosticado com tanto tipo de transtornos, de depressão? Depressão é o mínimo que se fala hoje em dia. Por quê? Porque nós temos dificuldade de agir e reagir biblicamente em meio às confusões da vida. Mas todas as vezes que quando isso acontece, ou quando alguém se vende por causa de dinheiro, isso acontece porque nós não temos uma visão correta do futuro. Se nós não conseguirmos ter uma visão correta do futuro, nós certamente seremos fragilizados facilmente diante do sofrimento do tempo presente. E essa é a segunda lição desse texto, que está no versículo 8, e o versículo 8, versículo 9 e versículo 10, na verdade. Vamos por parte. O versículo 8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio.
muitos dos nossos desesperos são ilusórios. O dia ainda não acabou. O plano de Deus ainda não foi totalmente revelado. A história ainda não acabou de ser contada. É igual quando você assiste um filme e você fica ali já aflito, mas não acabou ainda. Não chegou ao final. É por isso que o texto diz que o fim das coisas é melhor do que o seu princípio. Ou seja, o fim é melhor porque a concretização final vai revelar o plano bom de Deus para o seu povo. E para o povo de Deus, querido, o fim, que muitas vezes pode ser a morte, nem mesmo a morte, ela pode ser encarada como um fim. Nem mesmo a morte. Você quer ver um exemplo? Olhe para Jesus na cruz. Olhe para Jesus na cruz. A cruz não foi o fim. O fim foi a ressurreição. Se você olha só para a cruz, entra o desespero. E parece que a morte ali é o fim. Mas não é. O dia seguinte mostra que o plano ainda não tinha se concretizado. Ele se concretiza no terceiro dia, quando Jesus ressuscita. Ali o plano se concretiza. É por isso que outras coisas acontecem depois disso. Olhe para muitos mártires que morreram por causa do Evangelho. E as pessoas pensam então que ali foi o fim, mas não é o fim. O fim é quando o plano de Deus se completa, no dia da ressurreição final, onde o povo de Deus vão ressurgir. O fim é melhor do que o começo, tanto quanto a morte é melhor do que o dia do nascimento. São coisas que nós não ouvimos constantemente. São coisas que nós não ouvimos falar por aí. Mas a Bíblia diz. Porque a Bíblia, ela olha a vida de uma perspectiva diferente. A Bíblia não olha a vida só no tempo presente. Ela olha a vida como um todo. E ela olha que existe um Deus que está por trás de tudo. Um Deus que escreve a história. E um Deus que tem um plano. E esse plano vai se concretizar no final. É por isso que o fim sempre será melhor, sempre, sempre e sempre. E muitas vezes nós podemos tirar lições mais práticas também, para o dia a dia. Quem começa uma faculdade, sabe que o começo é difícil, mas como é bom o fim, quando você vai pegar o diploma. E às vezes o percurso todo de estudar, de ficar de madrugada, de passar aperto financeiro, de ter que às vezes andar mais longe para poder pegar só uma condução e etc. Mas o fim é melhor quando você pega o seu diploma. Porque você é a concretização de um sonho ou de um plano. Mas há um plano maior para a nossa vida. E que existe alguém que está no controle desse plano. Alguém que escreveu a nossa história. E que garante que o fim é melhor. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então eu posso crer nessa verdade. Isso me ajuda a lidar com o sofrimento do tempo presente. Porque eu passo a olhar a vida com esperança. Porque eu sei que o fim vai ser melhor. Se você às vezes tem sofrido muito no tempo presente, tem passado por lutos e por dificuldades, lembre-se que o fim vai ser melhor. Lembre-se que tem um Deus que te ama, que está no controle da história, que você precisa confiar nele. E ele garante que o fim vai ser melhor. Então você não deve olhar a vida sem esperança. Você não deve olhar a vida como só com escuridão. Mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, você precisa somente confiar. E observe, querido, Deus não tem nenhum interesse de nos revelar o fim. Ele só nos manda confiar. Não é assim que diz aqui no versículo 14? Ele diz o seguinte: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera em que Deus fez tanto este como aquele. Agora observe: para que o homem nada descubra do que há de vir
depois dele. Você tem que aprender a conviver com isso. Deus não diz os detalhes, mas Ele afirma, o fim vai ser melhor. Agora, reflita sobre mais uma coisa, ainda nesse texto. Ele diz que melhor é o paciente do que o arrogante. E observe que está tudo no mesmo versículo, porque uma ideia complementa a outra. O paciente, a pessoa paciente, ela não fixa o seu olhar demasiadamente no presente. Mas ela vai crer de fato que Deus está conduzindo todas as coisas que operam para aqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que amam a Deus. E que Deus tem um propósito na sua vida. Quando a aflição chega, esse tipo de pessoa, ela com paciência, ela suporta a aflição, porque ela crê que o fim é melhor do que o começo. Ela não sabe ainda o que sucederá, mas ela crê que é melhor. Então ela tem paciência e ela espera. Agora, os insensatos, aqueles que agem sem pensar, aqueles que agem movidos pelo seu coração e não pela palavra de Deus, eles acabam se irando. Olha o versículo 9. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Porque qual que é a questão? Em meio ao sofrimento, à luta, você não sabe o desvendar, o que sucederá, mas porque você ainda não confia que o fim vai ser melhor, o que vai abrigar no seu coração? Ira. E observe a palavra, não te apresses. A palavra apressar é o contrário de ter paciência. O paciente, ele pisa mais no freio. Não te apresses em irar. Quem é esse tipo de pessoa? É a pessoa que não tem paciência. E por que não tem paciência? Porque ela quer resolver logo e do seu jeito. Ela precisa aprender a esperar e a confiar no Senhor. A ira, de forma apressada, é uma clara demonstração de que a pessoa não crê que o fim será melhor. E é uma série de exortações na Bíblia sobre a necessidade de deixar a ira. Vários textos na Bíblia falam sobre isso. E por quê, queridos? Porque pessoas que se iram facilmente têm dificuldade de descansar em Deus. Porque a ira do homem, diz a Bíblia, não produz a justiça de Deus. Quando nós nos iramos facilmente, é porque nós não descansamos em Deus. Irar facilmente é uma demonstração, às vezes, de incredulidade. Precisamos aprender a descansar em Deus, na sua soberania, nos seus planos, nos seus propósitos, e olhar a vida dentro de uma perspectiva mais ampla. Mesmo que eu não tenha a resposta para todas as inquietações do meu coração. É por isso que eu tenho que ter paciência, porque eu não sei todas as respostas. É por isso que eu tenho que acalmar o meu coração, porque Deus não me dá todas as respostas. Mas eu acalmo o meu coração, eu creio que o fim vai ser melhor, porque tem um plano, tem um Deus no controle, um Deus que está dirigindo, e Ele vai levar a cabo o seu plano, e o seu plano é sempre bom para o seu povo. E uma clara demonstração de impaciência e insensatez está descrito no versículo 10. E a gente fala isso constantemente. Constantemente. Olha o versículo 10 na sua Bíblia. Ele diz, jamais diga, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Eu fiquei pensando nesse versículo, eu já disse tantas vezes isso. Os mais velhos que o digam, né? Os mais velhos são saudosistas. Eu fiquei meditando sobre esse versículo. O texto diz, jamais diga. Não fica perguntando, os dias passados eram melhores do que esse. Não é sábio dizer assim. Por que não é sábio dizer assim? Há uma lógica aqui. Quando passamos por adversidade, principalmente, é que nós dizemos isso. Não é assim? Quando você passa por luta, por problema, aí você fala assim, eu era feliz e não sabia, não é assim?
Você casa e você está passando uma luta no seu casamento. Aí você fala, eu era feliz e não sabia. Ou então, você começa a lembrar lá do passado, antigamente que era bom, fazíamos isso e aquilo outro, mas a Bíblia diz que não é sábio dizer assim. Por que não é sábio? Algumas considerações. Primeiro, porque nós não conhecemos o futuro. Você pode analisar o passado. Você pode também analisar um pouco o presente. O presente nem tanto, porque o presente é contínuo, né? Ele não para, ele está sempre em movimento. Agora, o futuro, não. O futuro faz parte de um plano maior de Deus. Só que o futuro e o presente, eles se misturam. Em que sentido? Há muitas questões que acontecem na nossa vida hoje e que elas vão fazer toda a diferença no futuro. Não é que o passado é melhor do que o presente. Você está vivendo no tempo que Deus quer que você viva. Você está vivendo no tempo de Deus para você hoje. E Deus está trabalhando esse tempo na sua vida hoje. E é necessário, porque Ele tem algo para você no futuro. Você que não está muito bem no seu casamento e fica assim, eu era feliz e não sabia, você está errado pensar assim. Porque Deus está usando o seu casamento e as lutas que você enfrenta no seu casamento para transformar a sua vida para o futuro que Deus tem para você. Só que nós olhamos a vida de uma perspectiva errada. Lembra que eu disse desde o início, olhar a vida da perspectiva correta. O seu presente, a sua geração, Deus te chamou para esse tempo. Não é sábio, porque quando eu faço isso, quando eu foco demasiadamente no passado, eu deixo de atentar para as coisas que Deus está fazendo na minha vida hoje. Mesmo que sejam coisas boas ou ruins. Às vezes eu estou vivendo dias difíceis ou dias bons, mas se eu fico focando no passado, naquela época era bom, naquela época nós fazíamos isso, eu deixo de atentar para aquilo que Deus está fazendo na minha vida hoje, e para aquilo que Deus quer fazer hoje. E o hoje faz parte de um plano maior que vai se concretizar no fim. Mas eu não posso desprezar o hoje, ficando olhando para o passado, como se o hoje não fosse importante, ou como se o passado fosse mais importante do que o hoje. Isso é olhar a vida na perspectiva correta, a perspectiva de Deus. Quem fica só olhando para o passado, não valoriza o presente e não constrói, não edifica, não ajuda a sua geração, é só um reclamão. E um depressivo, porque ele fica com tanta saudade que ele acaba ficando triste. E ele não consegue ver as coisas que Deus fez por ele. E querido, só tem um passado, você só pode lembrar do passado porque você tem um presente. Não esquece disso. É porque você tem um presente que você pode olhar para o passado. Então, agradeça a Deus pelo que você tem hoje. Você já viveu lá atrás, mas você está aqui hoje pensando, ou você só pode pensar lá atrás porque você vive hoje. Então agradeça a Deus pelo dia de hoje, pela sua existência hoje, pelas coisas que Deus está te dando hoje. E viva com grandes expectativas, porque o fim é melhor. Não é o passado que é melhor, é o fim que é melhor. Essa é a perspectiva bíblica. É olhar da forma correta. Porque se o fim é melhor, o que me falta no presente é paciência e esperar confiantemente por aquilo que Deus há de fazer para o bem do seu povo. Esperar com paciência. E refletir e procurar com tudo isso ter sabedoria. Essa é a próxima lição.
deve ser o objetivo da nossa vida. É interessante que a Bíblia sempre me incentiva a buscar sabedoria, sempre. E sabedoria na Bíblia não é apenas conhecimento, mas é a verdade na prática, colocar na prática. Versículo 11, versículo 12, ele vai dizer: boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Tudo que nós temos aprendido no livro de Eclesiastes, eu estou citando o livro de Eclesiastes não só porque temos exposto o livro de Eclesiastes, mas o livro de Eclesiastes ele faz parte daqueles livros chamados livro de sabedoria na Bíblia. Mas tudo que nós temos aprendido no livro de Eclesiastes é para nos tornar pessoas mais sábias. Mas principalmente, o que o autor está dizendo no versículo 11 e 12 é principalmente o que ele vem ensinando no capítulo 7. Lembra que eu disse que a expressão que ele usa várias vezes no capítulo 7 é melhor é? O que ele quer dizer? Se você olhar a vida dessa perspectiva, você vai ser mais sábio. Então, se nós aprendermos a olhar a morte de uma perspectiva correta, se você aprender a ir no velório e atentar de uma forma correta para a fragilidade sua como ser humano, se você estiver disposto a ouvir a repreensão sábia das pessoas, se você estiver realmente olhando a vida da perspectiva correta, reconhecendo que o fim das coisas é melhor do que o começo, se você aprender a olhar a vida com paciência, você vai ser mais sábio. É olhar a vida na perspectiva correta. E a sabedoria é algo que eu tenho que buscar. Mas o que é ser sábio? O sábio é aquele que olha a vida na perspectiva de Deus. E faz isso com temor. O livro de Eclesiastes que diz isso. Qual que é o princípio da sabedoria do livro de Eclesiastes? Temer a Deus. E o que é temer a Deus? É olhar a vida na perspectiva dele. É assim que eu temo a Deus. E Salomão, ele mostra por que é importante a sabedoria. Primeiro ele vai dizer que a sabedoria, ela é boa. E tão boa quanto a herança que alguém que recebe em vida. Porque ele vai dizer no versículo 11, é justamente isso. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. Está dizendo, aqueles que estão vivos ainda e recebem uma herança, ele usa esse jogo de palavras para dizer, assim é a sabedoria. Pensa no seu caso, às vezes está meio apertado financeiro, você quer fazer aquela viagem, quer fazer aquela reforma na sua casa, aí você recebe uma herança. Eu não tenho nem a esperança de receber herança. Já fiz tudo danado da minha família, esquece esse negócio. Mas se viesse, o que ele está dizendo é o seguinte, que quando isso vem, isso te dá um certo alívio, te dá condições de fazer coisas que você às vezes queria fazer hoje e não pode. Tanto que ele continua no versículo 12, a sabedoria protege como protege o dinheiro. A gente sabe que dinheiro não é tudo, mas o dinheiro ajuda. Ele te dá uma certa segurança, você ter um plano de saúde às vezes, você comprar um carro, se você estiver na velhice, você ter sua casinha, poder comprar o seu remédio, isso ajuda. E o que ele está dizendo é que quem tem sabedoria, ele tem segurança. Quem tem sabedoria pode fazer coisas grandiosas e coisas que às vezes ele nunca poderia fazer. É isso que ele está dizendo. Não que o dinheiro é mais importante que a sabedoria, na verdade a sabedoria é muito mais importante, mas quem tem sabedoria, a sabedoria o protege, o lhe dá segurança, e protege ele de muito sofrimento, protege ele às vezes de ficar às vezes louco, transtornado diante das grandes adversidades que às vezes você pode enfrentar na vida. Quem tem sabedoria, ele tem essa segurança, e ele diz no versículo 12, que mas o proveito da sabedoria, proveito maior, diferente do dinheiro, é que ela dá vida ao seu possuidor. Vida aqui deve ser entendido como qualidade de vida. A gente vive numa geração que nós ouvimos muito essa frase, né? Qualidade de vida.
Vou mudar para a cidade tal para me ter qualidade de vida. Vou trabalhar e vou organizar a minha vida para que na velhice eu tenha qualidade de vida. Não tem nada de errado em pensar em ter qualidade de vida. Mas vou dizer uma coisa para vocês: você nunca terá qualidade de vida se você não tiver sabedoria. Primeiro que você vai construir só problema durante a sua vida. E vai colher mais problema na velhice. A qualidade de vida é para aqueles que têm sabedoria. E sabedoria na Bíblia é temer ao Senhor. Sabedoria na Bíblia é olhar a vida na perspectiva de Deus. Não é olhar a vida na perspectiva do psicólogo. Não é olhar a vida na perspectiva do filósofo. Não é olhar a vida na perspectiva de quem for. Porque sábio mesmo é só Deus que te criou e sabe o que é melhor para você. Sábio mesmo é aquele que te fez e tem um plano para a sua vida. E que está desenrolando esse plano dia após dia, dia após dia. Esse sim sabe o que é melhor para você. Então, se você procurar olhar a vida na perspectiva daquele que te criou, na perspectiva daquele que tem um plano para a sua vida, na perspectiva daquele que te ama, na perspectiva daquele que é sábio, na perspectiva daquele que é bom, se você olhar a vida nessa perspectiva, mesmo que tenha os problemas, que Deus pode permiti-los, mesmo que tenha as lutas, e até mesmo nos dias bons, porque se você não olhar a vida na perspectiva de Deus, você não vai saber lidar nem com as coisas boas que Deus te dá. Quantas pessoas que desprezam as coisas boas que Deus lhe dá, que desprezam o dinheiro que Deus lhe dá, que desprezam a saúde que Deus lhe dá, que desprezam a família que Deus lhe dá? Quantas pessoas? Sabedoria é saber olhar a vida na perspectiva correta, seja nos tempos bons ou nos dias ruins. E é por isso que a conclusão está no versículo 12 e 14, quando ele vai nos chamar a atenção de que o sábio é aquele que atenta para a obra de Deus. Ele vai dizer no versículo 13 e 14, ele vai dizer: atenta para as obras de Deus. E observe, é qualquer obra, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Olha para todas as coisas que estão acontecendo, obra de Deus. E quem é que pode mudar alguma coisa? Ninguém. Por isso que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Ser sábio não é fazer as coisas do seu jeito, mas atentar que existe um Deus que está no controle. É assim. Reflita sobre a verdade que Deus está no controle de tudo. Mesmo que haja coisas tortas. Porque o ponto que nós temos destacado é como lidar da forma correta nos dias difíceis. Tem pessoas que em momentos difíceis elas se afastam de Deus. Elas deixam de orar. Elas deixam de ir à igreja. Tem pessoas que em dias difíceis ficam às vezes até com raiva de Deus. Você não é sábio se você fizer isso. Atenta para as obras de Deus, porque você não é capaz de mudar nada do que Deus faz. Agora Deus pode mudar e fazer o que Ele quiser. E o sábio é aquele que crê nesse Deus que faz o que Ele quiser. E confia que o fim ainda está por vir. E o fim vai ser melhor. É por isso que a Bíblia diz que pode a tristeza durar a noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. E o amanhã é o fim. É quando o plano de Deus se concretiza na sua vida. Ainda muito pela frente, meu irmão. Ainda muita coisa para acontecer. E nem a morte é o fim. Existe um plano muito maior de Deus para a sua vida. Olhe a vida na perspectiva correta. O sábio é aquele que atenta para a obra de Deus. E é em todo tempo. Em todo tempo. No dia da prosperidade, goza do bem. Aí todo mundo quer colocar no carro, Deus é fiel, né? Mas no dia da adversidade, considera que Deus
fez tanto este como aquele. As adversidades, elas podem ser provações de Deus para o nosso crescimento e pode ser castigo de Deus para que não sejamos condenados com o mundo, como diz o texto de 1 Coríntios. O ponto é que Deus está no controle de tudo. Não dê crédito demais para Satanás, não. Atenta. Se for coisa boa, amém. E se for lutas, Deus também está no controle, amém também. E eu sei que às vezes você está aí com o coração, às vezes até apertado, né? Porque às vezes está passando por lutas. E é por isso que o texto continua. Para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Não pense você que você tem controle, você não tem controle de nada. Nós não temos controle de nada. Você não tem controle do futuro. E aprenda a conviver com o mistério. Aprenda a conviver com o mistério. Há muitas coisas que nós não sabemos responder. Às vezes é humilhante para o pastor, sabia? Quando alguém vem às vezes pedir um conselho e às vezes a situação é tão difícil e a gente não sabe responder. Mas tem muita coisa que não tem resposta. E a Bíblia diz isso. O que Deuteronômio 29:29 diz? As coisas ocultas pertencem a Deus. Então existem coisas ocultas. As reveladas, aquilo que a Bíblia revela, pertence a nós e aos nossos filhos para a gente obedecer. Aprenda a conviver com o mistério. Deus não quer dar para você as respostas de tudo. Na verdade, é muito claro isso na Bíblia, que Deus não tem interesse de nos responder todas as nossas perguntas. Só te lembrar de uma coisa, se Deus não quis responder para Jó, não sei se vai querer responder para nós não. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Ele queria respostas. Por que ele estava sofrendo? Porque ele tinha consciência tranquila de que ele não tinha feito nada de errado. Apesar dos seus amigos falarem um monte de bobagem para ele. Aí Deus aparece para Jó no redemoinho e Deus começa a falar com Jó. E se você olhar na sua Bíblia, Jó capítulo 38, 39, 40, 41, 42, leia lá. Deus fala com Jó. Leia com atenção e você vai ver que Deus em momento algum responde as perguntas de Jó. Mas o que Deus faz então, falando tanto assim? Deus começa a dizer para Jó, Jó, quem é que fez a terra? Quem fez a terra do jeito que ele fez? Quem é que coloca o limite para que as águas do mar vão até uma certa instância e voltam? Ele começa a dizer, quem? O que Deus está dizendo para Jó? Eu sou sábio, eu sei o que eu estou fazendo, confia em mim. Qual foi a resposta de Jó? Eu falei uma vez, ele fala, aliás, duas, mas eu me calo e eu me arrependo. Porque bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Deus não disse, Jó teve que conviver com o mistério, mas Jó aprendeu a confiar em Deus. E por que Deus faz isso, pastor? Algumas coisinhas eu sei te dizer. Uma delas é, sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus se agrada que o seu povo confie nele. Leia a Bíblia, você vai ver vários exemplos. Quando o povo de Israel estão saindo do Egito. E eles então estão fugindo de Faraó e os seus cavaleiros. E o povo se depara com o mar. E o povo entra em desespero. E o povo olha para Moisés. Aí Moisés olha assim e fala com Deus. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, diga ao povo que marche. Para nós ia querer ouvir assim, ó, Moisés, explicadinho. Diga ao povo, para se ajeitar, porque eu vou abrir o mar. É quando abrir o mar, anda. É mais fácil assim, não era? Mas Deus não disse isso. Diga ao povo que marche. Marchar para onde? Só tem água.
E Deus não tem nenhuma preocupação de querer explicar o que ele vai acontecer. Só que ele diz que o fim vai ser melhor do que o começo. O começo é o faraó atrás deles. O fim eles não sabiam, mas foi melhor. E o que é legal é que Deus nos surpreende. Deus nos surpreende. Quem podia imaginar que o mar ia se abrir? Quem que podia imaginar? Mas se abriu. Quem pode imaginar o que virá acontecer? Eu não sei. Mas confie no Senhor. O fim vai ser melhor. Não fique lamentando o passado. Não fique se irando por qualquer coisa. Aprenda a ter paciência, confiar no Senhor. Não pense que Deus não trabalhe nos dias difíceis, porque Ele não para de trabalhar. E não fique querendo todas as respostas, porque Ele não vai te dar. E se você não começar a olhar a vida nessa perspectiva, que é a perspectiva de Deus, você pode às vezes ter problemas psicológicos, problemas sérios emocionais. Porque às vezes a vida não é fácil. Mas se aprendermos a olhar a vida na perspectiva de Deus, você vai ver que há coisas melhores. Por isso que a expressão é melhor, aparece tantas vezes nesse capítulo. Amém? Deus nos ajude, queridos, a olhar a vida na perspectiva correta. Vamos ficar em pé, vamos orar. Amado Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, te pedindo, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, quebrante o nosso coração, nos perdoe, ó Deus, quando somos arrogantes e queremos que as coisas sejam do nosso jeito, nos perdoe, ó Deus, quando nós, às vezes, ficamos irados, querendo que as coisas aconteçam no nosso tempo, quando nós achamos que nós temos as respostas. O Senhor sim é sábio. Mesmo que pareça estranho às vezes para nós algumas coisas, mas o Senhor é sábio. E o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nos ensine a confiar no Senhor. Nos ensine a olhar a vida na perspectiva do Senhor. Na perspectiva correta. E crer de fato que o fim é melhor do que o começo. Descansar o nosso coração no Senhor, sendo pacientes. Procurar de fato buscar essa sabedoria bíblica para enfrentar as lutas que certamente vem vivendo num mundo amaldiçoado pelo pecado. A crer que existe um Deus que está no controle de tudo, o guarda de Israel que não dorme, um Deus que tem planos, que tem projeto, e um Deus que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ele, e que Ele tem um propósito em suas vidas. Sejam coisas boas, coisas ruins, o Senhor continua trabalhando, nos moldando, nos quebrantando, fazendo-nos pessoas diferentes, pessoas que vão amar mais o Senhor, que vão conhecer mais o Senhor. Mas nem sempre é fácil olhar dessa forma, ver dessa forma. Por isso que eu te peço, ó Deus, que o Senhor aplique essa mensagem no nosso coração, para que tenhamos a fé verdadeira e confiar nessa verdade. Olha para nós, ó Deus, e nos abençoe com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amados irmãos, ide agora em paz, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora de Jesus Cristo, seu único Filho, e o poder e as consolações do Santo Espírito estejam sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.